Tudo bem? Boa noite a todos vocês. Paçoca chorando. Pode entrar, Paçoca, pode. Tá chorando. A gente vai falar hoje sobre a saúde mental com a Maristela Ferreira Antônio. Maristela é uma grande psicóloga aqui de Rio Claro, uma pessoa que eu gosto muito, confio muito e uma pessoa sempre muito agradável, né? A gente vai começar já, ela está aqui online, a gente vai conversar com ela e ela vai participar. Estou mandando um convite para a Maristela, ela vai o que fazer da saúde mental nesse período tão crítico da nossa humanidade, que é essa porcaria do coronavírus. Ô Maristela, bem-vindo. Tô meio tortinho aqui, Peraí, mas peraí. Pronto. tudo bem? Como é que vai, Tudo Maristela? bem. E você? Como é que tá? Tudo bem. Quanto tempo, hein, Quanto Serginho? tempo? Poxa vida, depois você passa o seu hidratante aqui, está sempre elegante aqui. Eu que estou É, envelhecendo, imagina. olha disso. Ah, vá, tá bom, vai. Ei. O Fábio falou que está rasgando dinheiro, meu irmão Fábio, mas é outro nível, né? Enquanto isso, estou meio na sola do sapato aqui. Enfim. Ah, Ô, fala Maristela, pra boa ele que eu noite. conheço uma boa psicóloga. Pode falar pra ele. Eu também conheço, estou falando com ela aqui. Ô, Maristela, primeiro Oi. prazer ver você de novo, depois de tanto, tanto tempo aí, né? A gente se falou no show do meio-dia recentemente, mas faz tempo que a gente não se vê. Eu É, queria já de cara eu vou começar a introduzir o tema. Quero iniciar o tema já perguntando o que a gente pode fazer para ajudar a nossa saúde mental nesse período tão dramático da nossa existência. é, várias coisas, né? Eu acho que assim tem tido bastante, desde que começou, tem tido bastante. Oi, Maria Cecília. Ah, Maria, tá aí. Tem tido bastante as pessoas falando sobre isso, dando conselhos, está tendo uma avalanche mesmo de conselhos, de coisas, tudo, né? Mas eu acho que o mais importante, Serginho, é a gente, primeiro, tentar ser racional no que está acontecendo, né? Tentar realmente ter notícias e você se não fantasiar em cima do que está acontecendo, tem que ser realista para você poder daí realmente ver o que você pode fazer, as coisas que você pode estar fazendo em prol de você mesmo, né? Uma coisa muito boa é você se conhecer, saber as coisas que realmente te causam muita ansiedade, o que pode estar piorando, para você tentar fazer alguma coisa nesse sentido. É difícil falar o que pode ser feito, porque não tem uma receita, né? Cada pessoa é de um jeito, cada um está reagindo de um jeito. E as pessoas estão muito confusas, estão muito perdidas mesmo nessa situação, né? Então, eu acho que o principal é se manter informado e dentro das informações você saber e se organizar da melhor maneira dentro da sua família e dentro da sua casa, sabe? Qual que é a melhor maneira que você vai organizar as atividades e as atitudes e os comportamentos daqui para frente dentro da sua casa. Né? Isso é muito importante, porque se ficar cada um batendo cabeça para um lado, cada um falando uma linguagem diferente, o estresse vai ser muito maior, né? Eu acho que isso é uma das primeiras coisas assim que deve ser feito, é a família sentar, conversar e assim, ó, tá acontecendo isso, o que nós vamos fazer? Como que a gente pode agir? Vamos ter uma conduta, né, em que todos se beneficiem, em que todos possam conversar, para saber o que fazer numa hora dessas, né? E que é muito complicado. A Andresa Feiner, a Fá Cris, a Maria Alice Altarujo, a Fátima Regina Rodrigues, a Fernanda Ah, Horta, Maria Cecília Rafa, Pereira Lima, a Eliane Rocha Carnevale, esposa de Fábio Carnevale, coitadinha, é, essa vai pro céu mesmo, e a Daniela Esperandio nos acompanha nesse momento. Muito bom ter a companhia de vocês. O Fábio perguntou se não ver notícias da pandemia ajuda no bom funcionamento da nossa cuca. olha, isso é muito interessante. No começo, inclusive naquele show, né, quando a gente conversou, eu falei muito sobre essa questão também porque foi no começo assim muita informação.
E Tá. estava todo mundo perdido, inclusive os especialistas estavam perdidos, porque é uma coisa totalmente nova, né? Agora, gente, eu acho que assim, está realmente na hora de verificar, não ver muita coisa, como o seu irmão perguntou. Não, informação demais também não faz bem, tá? É bom selecionar aquilo que vai ouvir, aquilo que vai ver. Assiste o show do meio-dia, né, Serginho? Muito bom. Recomendo. O locutor é mais ou menos, o caso eu, né? Não, não é, não. Você está sempre bem informado. Mas eu Imagina acho que que pegar as informações, o que eu acho mais interessante, gente, é assim, olha, pega as informações de especialistas, tá? Leia o que os especialistas, o que a Organização Mundial da Saúde, o que os outros países, o que a recomendação, né? É muito difícil nesse momento você ficar ouvindo pessoas que não sabem o que estão dizendo ou que não são da área e tentam de alguma maneira enfatizar o que vai mais para o lado dele, mais para o lado, né? O que vai favorecer mais o que eles estão pensando. Então, é muito importante agora, inclusive hoje, saiu uns especialistas dizendo, olha que interessante, que também ficar falando que só está se curando gente, falar só no bem, no que está curado, no que está curado, pode não fazer bem. É Ah, é? engraçado isso, né? Mas por quê? Porque as pessoas ficam com a falsa ilusão de que está tudo bem, tá? E que na verdade não está tanto assim, né? Então o importante é você ler as notícias, ficar por dentro de como está a sua cidade, de como está o seu local, elencar uns 2 ou 3 órgãos de confiança, né, que você confie, que tem especialistas falando, e tomar muito cuidado com fake news. Gente do céu, isso está uma coisa assim de louco, né? Eu posso É. contar uma coisinha aqui? Por favor, claro. Porque eu acho muito importante a gente alertar as pessoas, sabe, Serginho? A minha irmã, de Rio Preto, ela sempre manda para mim quando ela recebe no WhatsApp, quando ela recebe vídeos ou gravações, ela manda para mim, porque eu trabalhei muitos anos, 30 anos na saúde, alguma coisa pelo menos a gente entende, né? Muita coisa, muita E coisa. então, e ontem ela me mandou um que eu fiquei assim muito preocupada. Era um cara falando que ele tinha voltado para a faculdade de farmácia, que ele tinha largado e agora tinha voltado, e que lá ele tinha falado com os professores, com os especialistas que tinham pego corona, tal, tal, e que eles descobriram, e ele também foi ver, que tomando risperidina ajudava. Então, assim, se você estiver doente, bate uma laranja com a casca toda. Não sei se alguém já recebeu esse áudio, tá? Uma laranja com a casca toda, bate um limão com a casca toda, porque eu fiquei com o corona e eu fiz isso, eu sarei rapidinho. Bom, primeiro lugar, risperidina não existe. O que existe é risperidona. Risperidona é um antipsicótico potente, usado para esquizofrenia, né? E a casca da laranja, se você tomar ela, se bater e tomar, dependendo dos medicamentos de uso contínuo que você toma, ela pode fazer com que esses medicamentos não sejam bem absorvidos pelo organismo, Meu né? Deus. Então, olha o perigo, né, gente? Meu Então, assim, Deus. tome muito cuidado. Isso só vai causar mais pânico e deixar você mais alertado ainda e com mais medo ainda do que precisa, né? No show do meio-dia, eu pedi para os nossos ouvintes mandarem recados para mim e tal, para que eventualmente, se fosse fake news, a gente fosse atrás e investigasse, né? Um abraço para o Marcos Santos, acompanhando a gente lá de Curitiba. Marido da Fátima, que tá aí também. Fátima Regina Rodrigues também está de olho aqui, ela está Ah, é a colocando. Fátima também. E a Maria Cecília, ela, além eu não entendi muito o que ela colocou aqui.
acabar com o estômago, né? Ah, Acidez acabar com o estômago. acidez acaba com o estômago, é verdade. Pois é. Eu pedi para os ouvintes fazerem isso e com o maior prazer do mundo, eu, sobrando tempo, vou atrás, vou pesquisar muita coisa, consegui verificar que era fake news, mas a melhor de todas que eu recebi desses dias foi de que a melancia estava contaminada pela China e que não é ninguém para comer melancia, porque a melancia estava contaminada, quem comesse melancia ia ficar com coronavírus. Aí até brincando no show do meio-dia, há uma lei lá de 1800 e pouco, aquelas leis bizarras que existem no Brasil, que é de Rio Claro, falando da proibição do consumo da melancia. Então eu brinquei, dizendo, olha, é tão verdadeira isso quanto não comer melancia aqui em Rio Claro, a gente já está preparado. Então, se de repente uma invasão chinesa via melancia, a gente já está pronto. Realmente é absurdo, né? O que tem de coisas aí que não tem nada a ver. Você me leu a mente, que você é muito boa mesmo, que eu ia te perguntar se fake news piora a saúde mental. Visto o desespero que você falou, acho que piora também, né? Piora sim, né? Piora muito, porque sabe o que que é? As pessoas estão com tanto medo querendo, assim, é como se fosse um mecanismo de defesa mesmo, a gente acreditar naquilo agora que é bom, que pode ser bom, entendeu? Então tem muita fake news falando coisas ótimas, maravilhosas, de curas e tal, e a pessoa se agarra nisso mesmo, né? É normal, tá todo mundo com tanto medo, vamos pensar em alguma coisa aí que seja boa. Mas no meio dessas fake news, sempre tem aquele pessoal que distorce os fatos, distorce o que realmente está acontecendo. Teve no começo muita gente que colocou, que fez áudios falando que não era grave, que aqui no Brasil não ia morrer ninguém, que ninguém estava morrendo, né? Houve muita desse tipo de coisa. Ou então até áudios de pessoas que se diziam morar fora, e que não era tudo isso, que, né, fazendo assim mesmo E a pessoa acaba acreditando nisso e ela acaba não seguindo o que realmente tem. Cria-se uma ilusão e, como eu falei, você criando uma ilusão, você sai fora da realidade do que está acontecendo e não consegue tomar as providências realmente que são necessárias, né? É lamentável. Eu quero aqui aproveitar e te colocar um dado, que inclusive li hoje no programa, de que o isolamento social pode ser um gatilho para quem tem esquizofrenia. Fatores de estresse podem causar uma crise. Não diz que o coronavírus, o isolamento, gera esquizofrenia, mas pode ser um gatilho para quem tem e não sabe, né, Maristela? O quê? Ficar doente ou o medo da doença? Não, pessoas que não sabem que têm esquizofrenia terem o diagnóstico ou terem a doença eclodida, surgindo aí o problema por causa do isolamento social. Não sei se você chegou a ler sobre isso, mas é um dado que hoje mesmo li no programa sobre essa questão do isolamento social, que anda gerando muito problema também, né, Maristela? Sim, pode sim. Mas sabe por que pode? Pelo seguinte, a esquizofrenia é uma doença que ela pode aparecer numa fase mais adulta, entre os 20 até os 30 e poucos anos, a pessoa até aí pode ter tido uma vida normal e de repente pode acabar tendo algum surto. Vai que o isolamento e por algum gatilho de estresse, por algum gatilho assim, e de repente o isolamento né? É estressante, é um gatilho, então algumas pessoas que já iam, veja bem, as pessoas que já iam ter, né, a doença, que já iam aparecer os sintomas, sim, pode aparecer agora sim com o isolamento. Fora as pessoas que já têm algum problema emocional que agora está se intensificando mais ainda, né, Serginho? Isso está muito preocupante, né? Ô, Maristela, outro dado residual do isolamento e do coronavírus é que a pornografia aumentou, hein? O pessoal tá baixando muito mais pornografia. Isso não é dado Serginho, data Serginho, não, mas aumentaram os downloads de pornografia, Maristela. Veja só, pessoas que estão confinadas em casa junto com a esposa, com o marido, enfim. Como explicar
essa busca incessante a sites um pouco mais safadinhos, Maristela? Bom, tá sendo bem característico. Eu li também um outro estudo falando que a libido, nesse isolamento, a libido está abaixando muito. Geralmente, infelizmente, tá? Porque não era para ser assim. As mulheres acabam sendo mais afetadas por estresse ou por coisas desse tipo, e quando a mulher está estressada ou está assim, ela não consegue separar uma coisa da outra e acaba a libido tendo uma baixa bem importante, né? Pode ser por isso também que alguns homens podem estar procurando algum tipo de alívio de algumas outras coisas, porque eu não sou contra, sabe, Serginho? Eu acho que, mesmo tendo a mulher em casa, não sei, de repente pode ser um jeito de extravasar alguma coisa, né? Alguma coisa assim, mas é normal que realmente no isolamento disso acabe acontecendo uma coisa desse tipo, né? Não acho tão estranho assim. O consumo de chocolate também aumentou, o Fábio está dizendo. Nossa, acho que não é só de chocolate. Né? Assim, eu acredito que sim. Porque a gente sabe que o chocolate tem substâncias que eles vão fazer com que a serotonina cerebral aumente, vai dar prazer, né? Então, com certeza, o consumo de chocolate, seu irmão está bem informado, né, Muito Serginho? bom. Certamente ele deve estar com com um armário lotado, lá, um bunker de chocolate, tá? Sem dúvida alguma. A Eliane está se comportando, o Fábio está mais saidinho nesta quarentena, né? Maristela, quando a gente fala a respeito até coloquei de uma forma mais jocosa a questão da pornografia, para entrar também de uma forma um pouco mais suave, para você adentrar de uma forma um pouco mais, ir num assunto um pouco mais profundamente, que muitos casos estão acontecendo de pessoas visitando o celular do companheiro ou da companheira, né, que está todo mundo dentro de casa, tal, é um tal de mexer, deixa eu ver o que você está escrevendo aqui, deixa eu ver o que você está pondo aqui e tal. Se ficar até essa página aí, tudo bem, mas as páginas estão virando rapidamente e tem ocorrido muitos casos de agressões dentro de casa. Isso também é um efeito da pandemia? Pode ser, sim, né? Eu acho que é claro que, vamos deixar claro, isso daí pode aparecer, mas se é um comportamento que já era, né, corriqueiro entre o casal, ou entre um dos dois. Agora piorou, claro, né? Deve ter piorado. Até porque se há alguma desconfiança, vai aumentar agora, porque deve estar usando o celular muito mais quem está fazendo isolamento, né? Agora, isso é uma coisa assim, muito de autoestima, porque não é legal fazer isso, Serginho. A privacidade de cada um, né? Não tem que ficar xeretando em celular, em Facebook, em nada de ninguém, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que confiar nela, né? Saber o que ela realmente, o que é interessante para ela e ter uma autoestima suficiente para não ficar procurando essas coisas assim. Ou então chega, fala direto, né? Fala, ó, tá acontecendo alguma coisa, você está me escondendo alguma coisa, e tem um papo sério. Porque ficar olhando em celular, olhando em página de Facebook, ficar invadindo esse espaço do outro, não é uma coisa saudável mesmo, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas duas coisas são detestáveis, entre tantas coisas detestáveis na vida, viu, Maristela? Um abraço para a Ninha, falou que adora chocolate. A Fá Cris quer que a gente fale sobre, que você fale sobre isolamento aqui em Rio Claro, você vai comentar. A Maria Cecília fala, no meu caso, balas de banana. É o meu também, viu? Muito bom. Mas são duas coisas assim, bem no hall de coisas detestáveis, nos anos 90, 80, 90, você ia ligar para alguém com pressa, atendia uma criança. Aí você ficava tentando, chama lá o papai, né? Quem é? Que não sei o que, ficava aquela conversa quilométrica. E a segunda é você começar a conversar com alguém no WhatsApp, por exemplo, e perceber que a pessoa que você está falando não é a pessoa que você está realmente conversando, né?
Aí lá na frente você vê que o que era A é O que é O é A, e é meio lamentável, efeitos da pandemia. Deixa eu aproveitar que o Fábio. Primeiro eu quero falar o que a Facris colocou. Falem sobre Hum. isolamento em Rio Claro. Isolamento aqui em Rio Claro, Maristela, o que você poderia comentar? Eu acho que as pessoas não estão se preocupando muito com isso. No começo, eu acredito que assim, o que eu vejo, eu saio uma vez por semana, para falar a verdade, Serginho, para ir no supermercado, para ir numa farmácia, e aí mais do que eu escuto das outras pessoas e que eu vejo. Eu acho que nesse ponto não é querendo fazer campanha nem nada, mas eu acho que as autoridades aqui tiveram um comportamento certo de fazer, de pedir para as pessoas ficarem em casa, de seguir a questão do isolamento, de seguir o que a OMS manda, mas eu acho que as pessoas não estão contribuindo. No comecinho eu acho que houve sim uma contribuição, agora eu acho que não. Eu acho que as pessoas não estão ligando muito, já estão achando que Rio Claro não tem problema, porque são poucos casos e não está tão complicado assim. Não respeitam, né? Não estão respeitando muito a questão assim de. Eu tenho ouvido falar que tem tido muitas festas, né? Encontros familiares, né? Coisas que agora não deviam, porque a pessoa está sendo irresponsável com ela e com os outros. Né? Então, eu acho que Rio Claro, como uma questão geral do estado de São Paulo, está muito, muito complicado nessa parte, porque essa minha amiga aí do Sul, ela pode falar, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as pessoas se comportaram de uma maneira mais certa e agora eles estão colhendo o fruto disso, voltando aos poucos, já tendo a regularidade um pouco voltando, né? E aqui no estado de São Paulo está muito complicado, né? As pessoas realmente não estão colaborando. Eu sei que tem a questão, tá? Eu não posso esquecer que as pessoas dependem do comércio, muita gente perdeu o emprego. É tão complicado e polêmico isso, Serginho, muito polêmico, porque é você escolher, o que você escolhe? A sua saúde ou a sobrevivência com dinheiro? É difícil, É né? Colocar complicado. as pessoas nessa questão. Então, é difícil dar um palpite sobre isso, mas eu ainda, como profissional da saúde, eu ainda acho que o isolamento é a melhor maneira da gente conter um pouco a propagação desse vírus. Qualquer opinião que for dada nesse momento é porrada e bomba de qualquer lado também, né? Vamos Sim, viver em sim, campos. é O, verdade. o Fábio, quando eu li a pergunta do Fábio aqui, imaginei Galvão Bueno falando é tetra ou é penta, né? Acredita que haverá uma euforia coletiva? Acredita que haverá uma euforia coletiva no pós-pandemia, Maristela? Ó, se não tomar cuidado, é bem capaz mesmo, Serginho. Mas eu acho que isso vai demorar, tá? Eu acho que vai demorar. Antes de acontecer isso, a gente vai passar por uma transformação de mudança de alguns costumes. Uhum. Essa questão do distanciamento, eu acho que vai continuar por um bom tempo, porque o que eles estão prevendo é uma vacina para daqui a um ano e meio, e Uhum. até chegar à população toda, isso demora mais um tempo ainda. Então, eu acho que essa questão do distanciamento, de sair, não ficar se abraçando, de sentar meio longe, de não fazer reuniões com mais de 10, 20 pessoas, isso ainda vai continuar um pouco. Então, talvez se segurem um pouco isso, mas também na hora que a vacina vier, Nossa né? senhora. Aí vai Jesus ser amado. festa para todo quanto é Jesus, lado, né? Jesus Pai amado, é fogos, né? Vai ter fogos, churrasco no meio da rua, Nossa, vai ser uma deixa eu, beleza. deixa eu Depois eu falar quero uma te coisa perguntar. só. Pois não, Ah, claro, claro. Por favor, não, você. não, é que eu vi uma pergunta aí da Dani, ela É a Dani. perguntando, eu não sei se isso, você ia perguntar Ela, alguma coisa nesse sentido? eu ia já na sequência. Eu até Tá. daqui a pouco pense uma pergunta que eu quero te fazer. O que que para você
esse período da pandemia está fazendo mais falta. E para quem está nos acompanhando também, pode responder, seria legal a gente saber dessa opinião. A Dani, a Aham. Daniela Esperandil, ela coloca que ela toma um ansiolítico faz uns 6 anos. Há umas 2 semanas, Maristela, ela sente um frio na barriga, o coração acelerado, como se algo fosse acontecer. Será que ela deveria procurar uma médica para aumentar a dose, Maristela? Olha, Dani, não é só você, tá? Não se sinta sozinha. Todas as pessoas que fazem tratamento para principalmente para ansiedade, sabe? Algum tipo de problema emocional relativo à ansiedade, que tem a ansiedade como componente, agora está passando por uma situação muito difícil e estão sentindo exatamente isso que você falou. Os sintomas sérios de ansiedade voltam, então é frio na barriga, taquicardia, e aquela coisa assim de que realmente quando a gente está preparada, a ansiedade vem porque a gente se prepara para algum tipo de perigo, né? E esse pessoal agora está assim mesmo, é como se fosse acontecer alguma coisa de ruim e não estão sabendo lidar muito com essa situação. Se ela tem uma médica, eu acho que é legal. Primeiro, ninguém pare de tomar o medicamento, por favor, tomem os medicamentos. Segundo, liga para os médicos, né? Liga, conta o que está falando, vai depender muito do médico saber, porque ele é que sabe o histórico dela, tudo tal. E, gente, se não faz ainda uma psicoterapia, está na hora de procurar uma ajuda psicológica para fazer um acompanhamento, pelo menos semanal, dessas questões, né? Porque o médico geralmente você vê uma vez cada 2 meses, toma o medicamento, né? E vai levando. Agora, nessa situação que a gente está, a necessidade de se trocar uma ideia, de ter um aconselhamento, de poder falar alguma coisa, de ter alguém, um profissional que esteja ali para poder ajudá-la, né? E os psicólogos estão fazendo atendimento online, tranquilo, né? Alguns já estão voltando um pouco no presencial, com máscara, distanciamento, tal. Então, gente, é a hora agora de... Eu acho que a psicologia pode ajudar agora em tudo, né? Em tudo, né? É importante. Ô, Maristela, tem mais perguntas Ah, aqui. Depois pense aí no que você está sentindo mais falta e vou incluir mais uma pergunta. O que você pretende fazer? O William Bonner lá faz o boa noite, daí, encontrou a vacina, tal, não sei o quê. O que você vai fazer em primeiro lugar? Depois eu quero saber, estou curioso. tá. A Edivane Almeida Caritá, a doutora Edivane, coloca que muitas pessoas acham que isolamento social é férias. Esses dias eu vi num banco aqui de Rio Claro, uma família descendo, uma família inteira para pegar o benefício social, mas não é, era o cidadão que ia pegar, a esposa, a filha, o filho, o vô, o pai, desceram uma Kombi inteira, Maristela. Todo mundo lá parecia que era férias. Nos anos 80 tinha um programa do estado de São Paulo chamado Turismo Metrô, era super depressivo, assim, você dava a volta no metrô lá de São Paulo, parecia algo do tipo aqui em Rio Claro, coisa incrível. A Maria Cecília fala que no Sul a cultura é outra, eles são muito melhores. A Fátima Regina Rodrigues fala como lidar com idosos com mais de 90 anos em relação à Hum, pandemia. sim. Boa, muito boa pergunta, Fátima. E realmente isso é outra coisa, não é só as pessoas que têm algum tipo de comprometimento emocional que estão sofrendo agora. Os idosos estão sofrendo muito. Por quê? Geralmente eles têm já uma rotina meio limitada, mas eles vão ao supermercado, eles vão à farmácia, eles recebem os netos, os filhos, fim de semana ou durante a semana. E eles são, eu acho que eu vou me botar no meio que eu já estou entrando quase no grupo de risco, né? Nada Mas disso. eles, mas eles são o grupo de risco mais complicado, né? Geralmente, com mais de 90 anos, já deve ter algum tipo de comorbidade, de comprometimento. Já não tem a imunidade muito boa, então é necessário que eles, assim, que
que tomem muito cuidado com eles, né? Mas, ao mesmo tempo, outro dia eu estava conversando com o Dr. Reis, cardiologista, e a gente estava realmente conversando sobre essas questões. O que faria pior para eles agora? Será que não faz mais mal ainda eles estarem tão isolados desse jeito, sem uma rotina, sem nada, né? Então, então talvez faça mais mal. Eu não sei, se de repente aqui em Rio Claro talvez não esteja assim tão complicado, é botar uma máscara, levar, dar uma volta de carro. Se você está se cuidando super bem, eu acho que dá para fazer algum tipo de programa com eles que não fique muito perto, assim, também, né? Mas tá dando atenção todo dia, nem que seja por... É que geralmente eles têm uma dificuldade em mexer com essas coisas mais eletrônicas, essas coisas novas, mais assim, né? Então, tem que arranjar um jeitinho de dar atenção para eles, sabe? Nem que seja escrever bilhetinho, escrever carta, né? Mandar recadinho, ou levar as coisas para eles, tomar distância, mas entrar em casa, ver eles de longe, levar um carinho, levar um bolo, ou então pedir, faz aquele bolo gostoso, aquela coisa gostosa que você faz com vontade de comer. Eu acho que mostrar para eles que eles são importantes, e que eles fazem falta e vão fazer falta, e por isso é que estão tendo tanto cuidado com eles também, é uma maneira de demonstrar carinho, né? Bom, eu que eu diga, né? Sérgio Carnevale, o Fábio deu um celular para ele, ficou peso de porta aqui, peso de papel. O celular que ele tem, quando ele carrega, dá um pique na energia aqui, violenta no quarteirão. O Natan tá colocando que o Fábio, meu irmão, não vai voltar a ser aceito nos Estados Unidos, né? Porque o Fábio viaja muito. O Fábio tá dizendo que o consumo de carne de frango vai subir. E ele complementa a afirmação do Natan que o Donald Trump não deixa mais, né? O negócio tá feio lá. A Fernanda, ela coloca pra gente que a China apresentou um recorde de divórcios pós-isolamento social. Podemos atribuir essa situação à convivência forçada de casais que já não estavam indo tão bem, ou à somatória de estresse, medo e incertezas, ô Maristela? Sim, com certeza. Vamos combinar uma coisa assim, né, gente? Antes da pandemia, a gente vai levando a vida, cada um tem os seus compromissos, a gente não está 24 horas junto com as pessoas, assim, com os nossos relacionamentos, com os companheiros, com filhos, né? E aí, o pouco tempo que a gente fica junto, vamos dizer, famílias que já estão com alguma desestrutura, tá? Ninguém quer conversar sobre isso. Então joga a DR para baixo do tapete, amanhã a gente conversa, e a coisa vai indo. Agora, não tem como fazer isso. Não tem como jogar para baixo do tapete. Os conflitos estão surgindo, e aqueles conflitos antigos vão surgir com força total. Então, eu creio, infelizmente, que aqui também vai haver muitos desenlaces desse jeito, sabe? Porque mas aí veja bem, se for para acontecer, tanto melhor, né? Talvez a relação estava sendo empurrada com a barriga de qualquer jeito, não estava bem, nenhum dos dois estavam felizes, mas ficava naquele comodismo de não resolver, né? De ficar como tá. Se tiver que resolver, que resolva agora, ótimo. O que não pode as pessoas agora acharem que os conflitos que surgirem durante a pandemia são tão graves a ponto de o amor não prevalecer, tá? Então você tem que ser bem cuidadoso com essas coisas, né? Mas eu vejo que a violência doméstica está aumentando muito, isso é muito preocupante, infelizmente, né? Porque as pessoas estão ficando em casa e daí não ficam ali, ficam mais revoltados, o estresse de tudo, e acabam descontando no outro, batendo, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então, sim, está aumentando, e eu acho que vai aumentar mais. A Maria Cecília coloca duas observações aqui. O primeiro, que ela falou que o medo do desconhecido tem deixado a gente bem mais ansiosa realmente. Depois, ela respondendo a minha pergunta,
Ela falou que a primeira coisa que eu vou fazer é ir correndo para a Analândia. Ela colocou aqui quando tudo se liberar. E a Dani, que fez a colocação a respeito do ansiolítico, que ela está sentindo um certo mal-estar de 2 semanas para cá, ela complementou que ela acredita que seja por conta dessa situação, é um mal-estar físico mesmo, ela tá colocando aqui. Isso se Agora, chama somatização, tá? Quando a gente está ansioso, a gente somatiza e vai ter essas sensações aí que ela descreveu mesmo, né? o Marcos Santos colocou: felicidade em estar em casa com a esposa, apesar de tudo que está acontecendo. Poxa vida, isso aí ganhou. Marcão ganhou o troféu do ano aqui, em maridaço do ano, hein? Ah, Muita mas ele gente. é mesmo. E ela é uma esposa super, super também. Então, faz favor, vamos fazer uma live aí de dicas aí para não quebrarmos pau na É. pandemia. Ele coloca: felicidade em estar em casa com a esposa, apesar de tudo que está acontecendo. Parabéns, é legal isso, é bonito mesmo. Muita gente reclamando, mas é hora de nós nos reinventarmos. Apesar de toda essa tristeza, tentar achar coisas boas. É um pouco disso também, que é um Rivotril natural para nós esse período? Pode ser. Se a gente souber como levar, pode ser sim. Sim. Deixa eu falar um pouquinho que ela falou aí da questão do medo, né? Que Sim. o medo do desconhecido, tudo. Esse medo está realmente fazendo com que a gente tenha alguns comportamentos, as pessoas tenham comportamentos que não são muito legais, né? Um deles é não cair na real, tá, gente? Então, assim, medo do desconhecido, só que ele está aí. Eu acho que tem muita questão da gente estar se iludindo um pouco, achando que a vida da gente vai ser igualzinho o que era antes, né? Então, vamos encarar que é isso que está acontecendo. É um primeiro passo para a gente poder saber o que fazer, como você falou, como usar isso como sendo um rivotril para a vida da gente, tá? Então, você saber, primeiro que é um período ótimo para você se conhecer, fazer uma análise de interiorização, você está em casa, você está com você, com tempo para pensar sobre as coisas, com tempo para pensar sobre sua vida, com tempo para pensar sobre o que você quer para você, né? Sem aquela a agitação do dia a dia, sem aquela agitação de muita neura, né? Isso é bom, é um lado bom. Se é que pode se dizer que tem algum lado bom, é esse, né? De você poder se ressignificar algumas coisas da sua vida, tá? Sabe aquela coisinha que você deixou para trás e não estava olhando muito, porque não estava muito afim de mexer com aquilo? Tá na hora. Tá na hora disso tudo. E pensar, gente, que assim, olha, nós não temos controle do que acontece no mundo. Tanto é que veio agora isso daí e fez a vida da gente virar de perna para o ar. Planos foram desfeitos, sonhos foram adiados, metas foram adiadas, né? Objetivos foram adiados, frustração tá bastante, né? Mas é uma maneira da gente então saber que é assim, ó, nem tudo a gente tem o controle na vida. Se nem tudo a gente tem o controle, vamos pensar naquilo que a gente pode fazer para manter um pouco as coisas no eixo, para não deixar que tudo vire do avesso de uma vez e a gente adoeça mais do que esse vírus pode causar, né? Eu tenho visto, no começo eu acho que as pessoas estavam tomando um rumo, sabe, Serginho, de pensar nisso mesmo, de pensar que era bom, era uma mudança de vida, que era para pensar no bem, que as pessoas iam se tornar boas. Mas eu estou ficando meio decepcionada que eu estou vendo que não está acontecendo muito isso, pelo menos aqui no Brasil. Eu Não. vejo assim as pessoas raivosas, as pessoas brigando cada vez mais, a polarização cada vez maior, né? Isso tudo não vai ajudar a saúde mental de ninguém, gente, tá? De ninguém. Então, é parar para pensar na sua vida. Não é para pensar com a cabeça dos outros, é para pensar com a sua cabeça. O que você quer para você, o que você quer para o seu futuro, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, das gerações que vêm aí, né? Tava todo mundo reclamando tanto que a humanidade estava tão ruim. Vamos fazer alguma coisa para mudar para melhor, então, É. né?
Pois é. A Edivane Caritá fala que sente falta dos encontros com familiares e amigos, de frequentar a igreja, de poder atender clientes de forma presencial. Ela é advogada, né? E É, ela atende pessoalmente, e hoje os advogados também têm que se reinventar. A Elza Argento, assuntos interessantes, é. ligada aqui. Boa noite para vocês, valeu, Maristela. O, a Edivane complementa aqui que hoje, acompanhando um cliente no banco da região central, vi também uma família inteira, pai, mãe, dois filhos no caixa eletrônico do banco. Depois pegaram 100 e entraram na agência. Virou uma coisa incrível. A Daniela falando, olha só, Serginho, deu uma volta com seu pai de carro. Eu dei algumas voltas de carro com meu pai, ele com máscara, gravei uns vídeos que está de posse apenas os meus irmãos. O índice de palavrões foi gigantesco, mas Ah, enfim, o que eu posso fazer? A Maria Cecília, quanto aos idosos, eu super concordo que o isolamento faça muito mais mal do que o risco da doença. Acho que eles têm muito medo de partir e não ter visto mais as pessoas que tanto amam. É uma situação interessante. Atenção para um detalhe muito safadinho aqui que o Natan Sanches coloca. Vamos fazer um acordo? Quando a quarentena acabar, o Sérgio casa. Poxa vida, eu estou esperando cortar cabelo para acabar a quarentena. Vamos mais um desafio aqui. Aí a Edivane fala que o casamento do Serginho seria o casamento do ano. Claro, eu ia fazer o casamento no Velo, 7.000 convidados lá. A Fernanda fala, temos em casa dois gatos e companhia deles faz toda a diferença nesse isolamento. O Fábio coloca um grande beijo para a Fernanda e outra santa também, que está do lado do Matheus, meu amigo Matheus. Casal muito bonito, mas ela sofre muito. O Fábio coloca, as crianças também sofrem, tudo foi tirado só. delas. Convivência com avós, amigos da escolinha, o que você acha sobre isso, Maristela? É uma coisa complicada mesmo. E eles estão sofrendo e estão ficando assim, mais irritados, né? As Uhum. crianças estão ficando mais irritadas, as mais novas não conseguem entender direito algumas coisas. É, a falta da escola, que coisa, né? As pessoas agora estão vendo o quanto é importante isso, né? Uma professora, a escola, aquele ambiente da escola é muito bom, gente, né? Para criança, para adolescente, para todo mundo, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido, gente, porque não tem, eles têm que ficar isolados, né? Eles têm que entender. Então, é uma questão de estar sempre entendendo que eles estão fazendo isso para o bem deles e para o bem dos pais, para o bem dos avós, para o bem dos próprios amigos, né? Que vai passar, é uma situação que vai passar, mas é meio que bater nessa tecla, né? Sempre estar conversando com eles, não esconder nada, sabe? Assim, tipo, não é nada, isso vai passar. Não, é uma coisa séria que está acontecendo, né? É uma coisa séria que talvez na geração deles eles nunca mais ouçam falar sobre isso, ou talvez até venha coisa pior, nunca se sabe, né? Mas é importante que eles fiquem a par de todos, né? Não ficar floreando, não ficar iludindo. Outra coisa que eu queria falar aí, que a Edivana acho que falou, esse negócio do carro que você falou que vai muita gente e tal, isso Uhum. daí é uma negação, sabe, Serginho? O povo começou, quando a gente está em luto por alguma coisa, e o luto com essa doença veio por muitas coisas, a gente primeiro nega, né? Então esse pessoal meio que está negando o problema, não está assim aceitando que as coisas estão acontecendo assim. E uma das maneiras de negar é você sair para a rua, é você não se importar, né? É como se não fosse pegar, eu sou invencível, isso não existe. É uma maneira de se defender do sofrimento, né? Eu vi uma outra pergunta aqui, posso falar? Que eu vi uma Claro, moça por favor. perguntando, eu não Claro. vi, esqueci o nome dela agora. Mas ela perguntou como lidar com essa situação do estresse dentro de casa, home office, crianças, os filhos e mais as A tarefas, né? Eliane, né? Como lidar com a Eliane Rocha, esposa do Fábio. Como lidar com minha Ah, cunhada, a Eliane, mãe é, da Estela. Como lidar com tá, todas tá. as funções que acumulamos sem estresse, como trabalho em casa, cuidar dos filhos e cuidar de todos os afazeres domésticos. Olha, a principal coisa é colocar, organizar, tá? No nosso dia a dia, a gente acaba não organizando muito as coisas. Do jeito que vem, vem e a gente vai fazendo e vai chutando, né? Agora é muito importante organização.
rotina. Então, fazer com que todos colaborem, né? É uma boa hora para ensinar as crianças e os filhos de como fazer algumas atividades domésticas. Segundo, hora de estudar é hora de estudar, sabe? Ficar bem certo isso. E não é porque está em home office que você vai fazer o horário que você quer. Faça a rotina como você fazia antigamente, né? Planeje o horário que você vai fazer. Outra coisa também legal é mesmo você estando em home office, você se arrumar como se estivesse indo para o trabalho, né? Se arruma, faz o trabalho que tem que fazer, para na hora que tem que fazer o almoço, alguma coisa assim, depois volta. Então, a rotina, principalmente para home office, porque o pessoal que está fazendo home office está ficando muito estressado, sabe, Serginho? Eu tenho recebido muito essa reclamação, que parece que está em casa ia ser legal, mas parece que está trabalhando mais ainda e está muito estressado. Talvez porque não esteja organizando e colocando como uma rotina. Então, faça a rotina que você faria naturalmente, tá? E organize as funções dentro de casa, sempre conversando, sempre colocando e cada um fazendo aquilo que for necessário lá dentro. Mas organização e rotina agora é muito importante. Essas reuniões virtuais aí também estão revelando pessoas que estão de cuecona na reunião, tomando Ai, uma banho. beleza. Ah, beleza. O Natan está colocando assim: as brigas entre famosos, Léo Dias e Anitta, podem ser um efeito do estresse do coronavírus? Eu não sei, viu, Maristela, mas eu acho que é meio vagabundagem deles também, né? Não sei. Você não acha que isso é marketing? Para mim, isso daí é puro marketing. Tá Eles meio têm que chamar esquisito. atenção agora para o virtual, né? Porque tá todo mundo lendo, tá todo mundo com celular, com tablet, com computador na frente. Eles têm que gerar, eu acho, pelo menos, né? Eles têm que gerar conteúdo e vão fazer essas coisas aí mesmo, né? Sei lá. A Eu, Fernanda eu, falou. Pois eu não. prefiro as lives de música mesmo. São mais legais. São bem mais legais. Exceto aquelas que o Tirulipa usa o banheiro na própria calça, né, digamos. A, É. a Fernanda está colocando aqui, ela falou, não sofro nada, tá ótimo passar esse tempo a mais com o maridão. Ô, Matheus, que homem, Matheus. Parabéns. A Fernanda é uma santa mesmo. A Raquel Raia Tomazella pergunta ou pede para que você fale um pouco sobre como você está vendo as intercorrências emocionais nas crianças. É um pouco daquela questão que o Fábio colocou com as crianças, né, Maristela? Sim, essas intercorrências justamente estão, eu acho que, e a Raquel, gente, a Raquel é uma psicopedagoga, assim, maravilhosa, sabe? Ela deve saber responder melhor do que eu essa questão, mas tem a ver com a falta de rotina, eu acho, né? É a falta de você ter aquele espaço seu, veja bem, mesmo quando eu saio de casa e vou para a escola, é o meu espaço, é a minha escola, é a minha professora, são os meus amigos, entendeu? É o meu mundo, né? E as crianças tiveram que deixar esse mundo de lado, né? Voltar para dentro de casa para dividir com todo mundo ali o mundo familiar. Então, eu acho que é uma questão de um pouco de perda de identidade também, sabe? Tanto do adolescente como da criança, que fica um pouco perdido nessa história toda e o seu espaço fica muito limitado. Depois eu vou perguntar para ela se isso está certo. A Bruna está colocando, como faz para chamar o crush para sair se não pode sair? Natan, me Ah, nota. O Natan, ela quer sair com o Natan, que está aqui cornetando na live aqui. Ajude aí a Bruna, ô Maristela. gente do céu, Bruna. Olha, Bruna, dá para ser sensual, dá para ser bem legal fazendo uma live, né? Ou até por conversas assim. Olha que legal, eu acho que é uma maneira da gente voltar a saber redigir algumas coisas, né? Saber escrever para a pessoa, coisas legais, né? Se conhecer mais profundamente a personalidade do que só a parte física, né? Não é uma boa? Pois é, Né? vamos ver se o Natan ajuda aí, Natan. Poxa vida. O Natan também não ajuda. A Maria Cecília diz assim: Serginho tem duas filhas lindas,
solteiras. Pois é, Maria. É que, na verdade, o pessoal quer fazer o casamento meu. Dizem aí que vai ser o casamento do século. Aí, enfim. Ah, a Fátima Regina Rodrigues fala, agora alguns pais descobriram um pouco do grande... Agora, alguns pais, né, que ela colocou, descobriram um pouco do grande valor do professor. Tem toda a razão do... Tem, tem. É isso mesmo. A Maria Né? Cecília complementa, diz que você, Maristela, adora não querer deixar a gente de pijama, falando para você. Não, é que essa daí, a Maria Cecília é uma prima que eu conheci há pouco tempo, porque nós temos um grupo no WhatsApp da nossa árvore genealógica, olha só, por Beleza. parte de pai, né? E eu a conheço só virtualmente também, assim, né? E lá no grupo ela vive falando que fica de pijama o dia inteiro, e um dia eu falei para ela, pô, não faz isso não, né? Deprime, deprime. Então ela vive É. falando, ela disse que ela ia ver a minha live hoje vestida com pijama. Oh, parabéns. É uma boa vestimenta para esta live, mas, enfim. O Fábio está colocando que cresceu também vendas por impulso na internet nesse período. Muito, né? Gente, a vida da gente vai mudar muito, sabe? Essa questão virtual, eu acho que veio com tudo. Os atendimentos da minha área já estavam sendo feitos online, porque muita gente que está no exterior faz atendimento online, e eu acho que o futuro agora acaba sendo meio que por aí. O e-commerce cresceu bastante também. E isso faz parte das mudanças que eu acho que a gente vai ter também daqui para frente. O que vai crescer nessa área é muito grande, né? Então, a gente tem que se antenar, gente. É outra coisa também que, olha, legal, né? Nessa pandemia que pode ser feito, vamos aprender, né? Eu nunca tinha feito live na minha vida, não sabia nem como é que mexia nisso aqui, né? Então a gente tem que aprender, ó, tem curso grátis, faz curso grátis, tem coisa aberta na internet para ver, vai fazer, vamos somar conhecimento, né? Vamos somar essas coisas boas que a gente pode trazer para dentro como crescimento, né? Dessa dor. Dizem que a gente cresce na dor, né, Serginho? Então É. vamos aproveitar para crescer mesmo. A Cláudia Bauer concordou com você sobre o caso da Anitta e Léo Dias. Aliás, ontem eu perdi o sono vendo esse negócio aí, pelo amor de Deus. Ai, Lamentável, a minha olheira parou aqui por causa disso. Eu fiquei vendo quase 2 horas da manhã lá. Ave Maria. O Marcos Santos falou, ótima live. Poxa, obrigado. Eu, em nome da Maristela. obrigado, Marco. Obrigado. O Matheus Pesotti, que é o muso da Fernanda Horta, o que atrapalha muito é o discurso do presidente contra todas as recomendações. Isso gera confusão, dúvidas e acirra ainda mais os ânimos. E ela falou, passar mais tempo com a esposa e os gatos tem sido a recompensa nessa quarentena. Mas é um casal bastante Que diabético. bonito. Nossa, tô achando muito bom isso, né? Essas Mas pessoas eles que são estão... assim mesmo. Eu brinco com os dois, mas eles são assim mesmo. É muito bonito ver os dois. Uma cumplicidade muito que grande. legal. Que bom isso, né? E eu acho que estreitar laços agora, né? Eu vejo mesmo os casais que são recém-casados, ser uma boa oportunidade para estar junto. E os que não são tão recém-casados, não é uma ótima fase para a gente se redescobrir? Porque a gente passa, às vezes, tanto tempo longe, todo mundo tão estressado, com tão pouco tempo para conversar, com tão pouco tempo para trocar ideias, quando você olha para o lado, às vezes você nem conhece mais a pessoa, né? Então, é uma ótima maneira da gente se redescobrir, se reapaixonar, né? E fazer dessa relação uma coisa aí mais fortalecida para enfrentar tudo isso que está vindo por aí, né? A Maria Cecília está falando se alguém pode me dizer se esse Natan é um adolescente? Eu posso. Então, já é um velhote de uns 28 anos já, viu, Maria? Já está caindo de pé já. Maria, não nem se arrisque, suas duas filhas não merecem, Maria. E outra, a Bruna você vai causar um problema com a Bruna. A Cláudia Bauer, aprender a escrever seus sentimentos para ter uma melhor comunicação. Na verdade, A tudo já Cláudia mudou. a Cláudia é outra prima dessa turma aí. Legal, um abração para ela. Ela falou, na verdade já mudou, nunca mais seremos os mesmos depois dessa loucura. Rapidamente, Maristela, que eu tô fazendo, a gente está fazendo essa live em 1 hora,
a gente já está quase beirando os últimos 5 minutos. Uhum. Comento aqui que a Márcia Serri, é, mais linda e toda arrumada igual você, que fica em casa, não é para qualquer um, não. Eu já tentei, mas não consigo. Fico um pouco largada mesmo, no máximo agasalho e batom. Ela colocou aqui, ó. Não, É, A Márcia é uma querida, gente. Ela tá morando em São Paulo agora. E ela vive fazendo isso. Mas, ó, Serginho, ela é uma mulher fantástica, tem muito bom gosto também, né? Mas ela legal. não assume isso. O Leonardo Marcondes, que eu já falei para você, gosta muito de É, você, meio que parente de você também. O que ele comenta o seguinte: o que vai ter de bebês em dezembro não tá no gibi, né? Tá aí, né? ai, Então, tomara, tomara. amanhã completamos 70 dias de isolamento, criamos uma nova Ai, pois rotina. é, pois é. Pois é, gente, isso daí tá uma loucura. Eu sei que tá deixando todo mundo de cabelo em pé, mas pensa bem, ninguém tem culpa disso ter acontecido, né? Isso surgiu na vida da gente, tá aí, tá na nossa mão e a gente tem que fazer o melhor possível para isso acontecer, para isso melhorar e para a gente sair dessa de alguma maneira. Quanto às questões dos governantes, gente, é o que eu falei antes. Pensem pela cabeça de vocês, não pensem pela cabeça dos outros. Os únicos que devem saber realmente o que está acontecendo e o que vai acontecer são os especialistas no caso, tá? As autoridades sabem sobre economia, sobre outras coisas e tal, sobre doenças eles não sabem. E é muito fácil a gente comprar a ideia dos outros, comprar a ideia de alguém que a gente gosta, só porque fica mais fácil de a gente pensar, analisar, ponderar, ser sensato. Então, gente, cada um pensando por si, tá? Para pensar um pouquinho, acredita na sua cabeça, na sua capacidade e vamos em frente. Um abraço para a Daniela Esperandio, para o Natan Sanches, o Leonardo Marcondes, Fábio Carnevale, Débora Paz, Eliane Rocha Carnevale, Márcia Serre, Maria Cecília Pereira Lima, Raquel Raia Tomazella, Camila Takaki, Fernanda Horta, Marcos Santos, Ana Rocha, Fátima Regina Rodrigues, Lisandra Ferreira, Cláudia Bauer Martiri, Maria Alice Altarujo, a Fá Cris e a Elza Fink Argento, que até esse instante nos prestigiaram. E eu quero. A Maria está falando, a Maristela sempre tem bons conselhos. É, Rapidamente, se obrigada. você puder responder o Fábio aqui, que deixou Hum. uma pergunta sobre o minimalismo, né? Se as pessoas vão buscar muito mais. Os adeptos do minimalismo podem crescer após essa pandemia? Ah, podem, não, Fábio. Eu acho que a gente está aprendendo um pouco de que a gente não precisa de muito, né? O consumismo pode ser que diminua porque a gente aprenda que menos é mais, né? Que a gente já fica feliz com menos. Não há necessidade de ter tanta coisa, de tanto entulho. Isso deixa a vida da gente só mais carregada, né? E sem sentido, né? O que realmente tiver sentido vai ficar. E isso é que vai importar. A gente tem que olhar de novo para o que é bom, para os sentimentos, para os relacionamentos e para aquilo que fica na vida da gente. Não só o material, as coisas que tem marca e coisas desse tipo. Né? Ah, e olhar para o outro também, né? Olhar para o lado, ser solidário e vamos pensar na coletividade. Né? O Natan tá pedindo para que eu não vá na rádio de pijama. Nunca fui, mas pode ser uma boa ideia. Maristela, Oi. eu sabia que ia voar esse tempo. Ah, É pois sempre é. uma honra. E eu quero te convidar já de cara muito para a gente voltar, talvez semana que vem, a conversar de acordo aí com a sua agenda. Afinal, jamais você vai esgotar o assunto em 1 hora. Mas eu acho que é Ah, muito gostoso estar com você e só da gente estar junto, para mim, já é uma asepsia mental também. Muito obrigado, Maristela, é. uma honra. Manda um abraço para o seu Wilson, homem do bigode mais bonito aí do bairro do Estádio. Ah, eu Obrigado, também viu? acho, eu também acho. Obrigada a você, obrigada por todo mundo que assistiu, tem muita gente querida aí. Eu gosto muito de conversar com você porque a gente tem um bate-bola bem legal, né, Serginho? E você perguntou para mim qual que é a primeira coisa que eu vou fazer depois que acabar a pandemia? Por Eu vou favor. lá no programa, né? Vou lá ver você e o Sergião, né? Vou lá pra gente bater.
papo, entre outras coisas. Queria agradecer demais e assim, a hora que você quiser, o que você pode fazer também, se você quiser, e as pessoas quiserem, eu também estou disposta, é fazer tipo assim, um apanhado de perguntas, de coisas relevantes que as pessoas estão precisando, querendo saber, precisando ouvir, e aí a gente faz. Vamos Legal. fazer. Tá Olha, uma bom? honra, um grande beijo para você. Para Obrigado. você também, para todo mundo, tá Um bom? abração para você. Outro, Até tchau. mais, viu? Até mais. Obrigado. Até. Essa foi a Maristela Ferreira Antônio, sempre muito elegante, muito agradável. E amanhã tem uma outra live.